Olá, amigos. Aqui é o Seiti Arata, da Arata Academy, com grande felicidade em bater um papo com meu amigo Rafael Seabra. Como vai, Rafael? Tudo bem? Tudo bom, Seiti? Rafael, você acabou de publicar um livro aí, a gente pode dizer que é um best-seller, né, dos livros digitais, até onde eu conheço, do mercado de livros digitais no Brasil. O seu provavelmente, se a gente for ainda mais, né, segmentar para a área de educação financeira, com certeza é um best-seller da área. E estou muito contente, parabéns aí pelo sucesso do Como Investir Ah, Dinheiro. obrigado. Muito obrigado, Seiti. Como é que tem sido a recepção do livro? As pessoas estão comprando, estão já te mandando feedback a respeito dele? Olha só, tem sido muito boa. Eu tenho recebido vários feedbacks, o pessoal tem deixado comentários lá nos artigos que eu escrevi lá no Quero Ficar Rico, tanto mandando e-mails, deixando comentários lá, falando muito bem sobre o livro. E também a questão não é só o conteúdo do livro, mas porque todas as pessoas que compram, eu procuro entrar em contato com elas, eu procuro me deixar disponível, eu disponibilizo um e-mail exclusivo para que elas possam entrar em contato comigo, para que eles possam tirar dúvidas, possam pedir sugestões de leitura complementares, caso ache que alguma coisa ficou faltando, ou que eles querem se aprofundar mais em determinada área que eles encontraram, que eles descobriram através do livro. Então, assim, o trabalho do conteúdo do livro, mas assim, a interação que a gente faz após a compra do livro, que a interação ela não, compra, não para no momento que você compra, mas ela continua. Então, eu acho que isso aí é o grande diferencial, é você poder ter um conteúdo que ficou bem bacana e ainda interagir diretamente com o autor Eu acho para isso poder tirar sensacional, dúvidas. viu? Rafael, eu quero elogiar você também pelo teu blog. Eu vejo que você responde praticamente todos os comentários e você recebe muito comentário. É o que Isso, eu procuro fazer, mas, cara, eu confesso aqui para quem está assistindo o vídeo, é muita coisa, é muito difícil a isso, gente dar conta. E você consegue aí no teu planejamento. é verdade. E eu fico contente que aqui no nosso bate-papo a gente vai responder também, pelo vídeo, Isso. algumas perguntas que o pessoal mandou para nós. Uhum. Posso começar já, Lê? Porque a gente tem uma hora de bate-papo e já quero cair direto aqui no conteúdo, pode ser? Vamos embora, vamos embora. Então, o Túlio mandou uma pergunta dizendo o seguinte: a maior parte dos livros ou reportagens de educação financeira abordam investimentos adequados para o nível de risco que a pessoa está disposta a correr, né? Tempo do investimento, objetivo, o volume a ser investido. Só que uma coisa que é muito pouco falada, que é o tempo necessário para gerenciar. A gente está até falando, né, do tempo de você gerenciar os seus comentários. O Túlio está falando, olha, para a gente gerenciar os investimentos, também tem um tempo necessário, né? E que cada investidor está disposto ou tem para dedicar. Então ele gostaria que você discutisse um pouco isso, que eu acho que é muito válido. Eu mesmo, eu tenho diante de mim várias opções que, pelo meu estudo com educação financeira, eu vi e falei, puxa, isso aqui é bastante interessante, mas eu não fui atrás, simplesmente porque eu não tenho Sim, tempo. Então se você isso. puder comentar um pouco, vai ajudar bastante. Tá, vamos lá. Quando você faz uma opção, você vai definir os investimentos que você quer aplicar o seu dinheiro, você tem que pensar, você tem que decidir também o quanto você vai disponibilizar de tempo para aquilo dali, porque existem diversos tipos de investimento, e existem investimentos que a gente poderia classificar de investimentos ativos e investimentos passivos. Quando você tem disponibilidade e ou interesse em se dedicar a cuidar de perto dos seus investimentos, de perto e com bastante dedicação, você pode fazer investimentos do tipo investir direto no mercado de ações, com operações baseadas em análise técnica, em operações que você faz compra e venda de ações diariamente, mas isso daí exige muita dedicação. O ideal é você saber o quanto você tem disponível para poder se dedicar a isso daí, para que você opte pelos seus investimentos. Então, se você faz, por exemplo, se você sabe que você não tem muito tempo para se dedicar ao longo do dia, seja porque você trabalha o dia inteiro, seja porque até mesmo no seu trabalho você não tem acesso à internet para poder estar acompanhando seu home broker ou o que quer que seja, você tem que optar por investimentos passivos. Não adianta você fazer um investimento em ações com análise técnica e utilizando um curto prazo, se você não tem disponibilidade para acompanhar isso daí. Então, você tem que optar na parte de renda fixa, você teria que optar por tesouro direto, então, porque tesouro direto é uma coisa que, além de ser renda fixa, além de ser bem seguro, você não precisa estar gerenciando diariamente, nem semanalmente, você faz a compra de seus títulos e você só tiver disponibilidade no mês seguinte para poder fazer compras novamente, você só precisa acompanhar ele no mês seguinte. Chegar no final de semana, você dá uma olhada na sua carteira, ver como está, acompanha mais por curiosidade, porque é uma coisa bem definida.
E é uma coisa bem segura. Até em ações, você pode fazer um investimento, mas aí você faria um investimento passivo. O que seria um investimento passivo em ações? Existem duas possibilidades. Você pode investir, por exemplo, em fundos de investimento, que as próprias corretoras e bancos oferecem, mas geralmente esses fundos de investimento eles trabalham com taxas de administrações acima do aceitável. Então, existem mecanismos no próprio mercado de ações, como fundos ETFs. Eles estão começando a ficar conhecidos agora. Aqui no Brasil, o pessoal chama muito também de fundos de índices, onde você investe indexado, você investe num fundo que acompanha exatamente o Ibovespa, que ele acompanha índices, na verdade, né? O mais famoso deles é o BOV11, que ele acompanha o Ibovespa, mas tem vários. Tem o Small 11, que acompanha um conjunto de pequenas e médias empresas de qualidade, entre outros fundos, que acompanham empresas de consumo, que acompanham empresas de desenvolvimento, enfim. É possível você investir numa carteira de ações bem selecionadas através desses fundos, sem ter que estar interagindo com o mercado ou se dedicando ao mercado diariamente. Então, o ideal é saber o quanto você tem disponível para aí sim você definir seus investimentos. Excelente resposta. A gente tem a pergunta da Patrícia Zisman. Ela tem metas ambiciosas e ainda não sabe como atingi-las, pois o prazo que ela estabeleceu parece difícil de ser alcançado. Então, qual que seria uma estratégia viável para conseguir o primeiro milhão em 5 anos? Tá. Essa vai fazer parte da longa lista de perguntas que vai ser respondidas com bom e velho depende, né? Você fazer um plano, você já definiu o prazo, mas sem definir valores, sem definir taxas, sem transformar os seus objetivos em valor monetário, fica complicado de você definir isso daí. Porque o primeiro passo que você tem que dar quando você está pensando em fazer um investimento, em definir metas, é definir objetivos financeiros. Todo mundo tem seus objetivos, mas poucas pessoas transformam eles em valores monetários. Então, se você tem um objetivo, por exemplo, eu quero quero comprar meu imóvel, quero comprar meu primeiro imóvel. Tá, tudo bem, isso é um objetivo. Eu quero comprar meu primeiro imóvel, eu quero fazer uma viagem, eu quero comprar um carro. Mas a partir do momento que você define, eu quero comprar meu imóvel daqui a 5 anos e o valor dele é 400 mil reais, pronto. Então aí você já definiu um objetivo financeiro. Então você já tem aí um prazo, você já tem aí um valor, então você tem um prazo e um valor que você quer alcançar num determinado período. Baseado nisso daí, você vai saber sua capacidade de investimento mensal e vai fazer projeções para que você saiba se esse montante que você tem para aplicar mensalmente vai conseguir atingir aquilo dali. Então, para você fazer isso, você pode trabalhar tanto com uma taxa média na renda fixa, que seria aproximadamente 0,8% ao mês, então você faria uma projeção com isso daí. Lá no Quero Ficar Rico, lá no blog, eu disponibilizo várias planilhas que dá meios a fazer isso daí, que você tem como fazer essa projeção. Mas se com o dinheiro que você tem e o prazo que você tem, você não conseguir alcançar isso com um valor na faixa de 0,8% ao mês, muito provavelmente você vai ter que expor esse seu montante a um pouquinho de risco. Então você teria que entrar com parte do seu capital para investir em algo, uma parte dele no mercado de ações. Nem todas as pessoas se sentem confortáveis a isso daí, principalmente quando é um objetivo que não é tão de longo prazo. Quando a gente fala em mercado de ações, 2, 3 anos não necessariamente é um prazo longo. 5 anos poderia até ser, mas se for um objetivo, por exemplo, como comprar um apartamento, eu não recomendo que seja exposto a isso daí. Eu acho que para você expor ao mercado de ações, se você não é um expert, se você não tem tempo de dedicação quase que exclusiva a isso, você tem que pensar num futuro vamos dizer assim, aposentadoria, assim, uma coisa assim, bem longo prazo mesmo. Que aí sim, como você vai ter o tempo a seu favor, então vale a pena você expor parte do seu capital. Se é uma coisa certa, uma compra de um imóvel, por exemplo, eu acho que você deve trabalhar com renda fixa, e se for o caso, ou tentar poupar um pouquinho mais para poder aumentar a velocidade disso daí, ou estender um pouco o prazo, mas, enfim, você definir só uma carteira de investimentos
para alcançar 1 milhão em 5 anos sem outros dados, fica complicado de responder. Mas eu acho que mais importante do que definir essa carteira é saber quais são os seus objetivos e saber sua capacidade de aporte para poder conseguir fazer a simulação e saber de fato em quanto tempo você vai conseguir isso daí. Para ver se a proposta, né, 1 milhão em 5 anos, é realmente algo que é possível de fazer, né? Porque às vezes só a força de vontade ou maximizar uma estratégia de investimento, se a gente não tem aquele mínimo mensal para investir, fica complicado. Então vou até dar um palpite meu, você me corrige, você me complementa se for necessário, Rafael. O que eu faço quando as pessoas entram em contato com propostas semelhantes, eu falo, olha, se você fez o método do Rafael, se você definiu o seu objetivo, você fez aí o caminho reverso, né, vendo quais possibilidades que você tem de diversificar e quanto que é o mínimo que você deve investir por mês, vamos supor que ela deveria, só para simplificar aqui as contas, investir 10 mil reais por mês, né, dentro de um portfólio diferenciado. Ela fala, mas eu não tenho, eu ganho 7 mil, dos 7 mil eu tenho 3 mil de dívidas fixas, eu posso guardar 4 mil, não posso, né, investir 10. Então a resposta que eu daria seria, você tem que encontrar uma forma de aumentar a sua renda e provavelmente, né, se o objetivo é tão rigoroso como esse de você ter que 10 mil, né, colocar 10 mil por mês, dificilmente você vai encontrar um salário que vai pagar suas contas e ainda vai sobrar pelo salário 10 mil por mês. Então, provavelmente, o caminho do empreendedorismo é um dos caminhos adequados, porque você não tem um limite, né, de lucro a ser percebido. Isso é verdade. Você está certíssimo. O problema é que empreendedorismo vai muito do perfil da pessoa. Vai depender então, do perfil da pessoa, exatamente. Agora, se a pessoa tem disponibilidade para isso, tem interesse e quer realmente entrar nesse ramo, eu acho que assim, é uma grande ideia, porque no empreendedorismo você não tem uma limitação de salário, né? A limitação é a quantidade do seu esforço, a quantidade da sua dedicação. Então você vai estar exposto a mais riscos que você está no seu dia a dia, mas ao mesmo tempo o seu retorno vai estar, ele é limitado, ele realmente vai depender do seu esforço e dedicação. Quanto mais você se dedicar a isso, maior vai ser o seu retorno. Então, sem dúvida, é um caminho extraordinário para quem está disposto a assumir os riscos iniciais deles e colher os frutos lá na frente. Ótimo complemento. Tem a pergunta da Janete Gislene Chapecó. Ela pergunta se tem uma fórmula que realmente ajude a gente a economizar e ter uma situação financeira confortável. Dá a fórmula mágica aí, Rafael. A fórmula mágica é o seguinte, por mais óbvio que seja e por mais que a grande maioria das pessoas saiba disso, poucas colocam em prática. Na verdade, a fórmula mágica é você gastar menos do que você ganha. Essa é a fórmula mágica. E, por mais óbvio, muito pouca gente consegue colocar isso em prática. Na verdade, pouquíssimas pessoas sabem, de fato, o quanto elas gastam por mês. Elas sabem que elas recebem um salário X e elas sabem que precisam guardar um dinheiro ou precisam pagar suas dívidas, mas chega no final do mês, na verdade, muitas vezes chega antes do fim do mês, acaba o dinheiro, não paga as dívidas e não sabe para o dinheiro foi. Isso é simplesmente por falta de você não administrar as suas finanças. Você não tem nenhum caderninho para anotar o que você está gastando no mês, para você poder saber para onde está indo o seu dinheiro. E aí sim você, no final do mês, você acompanha seu orçamento durante 2, 3 meses, vai identificar exatamente para onde está indo o seu dinheiro e você conseguir controlar esses vazamentos. Para você conseguir administrar melhor, de onde eu posso tirar, de onde eu posso dar uma segurada. Mas a fórmula mágica não é outra. A fórmula mágica é gastar menos do que você ganha. Essa é a fórmula mágica. Muito bom. Benilton pergunta, ele diz, na verdade, ele gosta muito dos teus artigos, ele gostaria que você falasse sobre a importância da previdência privada. Todas as instituições de previdência possuem a mesma segurança, porque elas são fiscalizadas pela SUSEP? Não. Da mesma forma que nem todas as previdências não têm a mesma segurança, só por serem fiscalizadas pelo mesmo órgão, é a mesma coisa que você pensar que todos os bancos teriam a mesma segurança por serem fiscalizados pelo Banco Central, e não é isso. Cada um tem seu risco, que é relativo ao seu próprio meio, à sua própria empresa, no caso, né? Então são empresas diferentes com riscos diferentes. Então, respondendo já a pergunta dele, seria ou não. Agora, o comentário dele, falar sobre previdência privada, eu procuro ir mais além. Eu acho que mais importante do que a previdência privada é a previdência complementar.
você tem que de alguma forma pensar em como complementar a sua previdência, seja por você ser um empregado onde você contribui para o INSS ou para algum regime de previdência próprio dos estados e municípios, para quem é servidor estadual, municipal ou federal. Você tem que pensar em algo para complementar essa previdência social. Porque a previdência social ela está fadada a quebrar, uma palavra muito forte, mas a estagnar. Então, qualquer pessoa que contribui para receber mais do que um salário mínimo, lá na frente, a correção que a Previdência tem recebido hoje em dia é abaixo da inflação. Então, você depender apenas da sua Previdência Social vai te levar, muito provavelmente, a se aposentar com um poder de compra bem menor do que você tem hoje. Você pode dar exemplos de formas de complementar essa Previdência? Sim. A Previdência Privada é uma delas. A Previdência Privada ela já existe no Brasil há alguns anos e tem se tornado cada vez mais popular, que elas são administradas por bancos e instituições financeiras, na verdade, de uma forma geral, justamente para você fazer esse complemento de renda. Você contribui semelhante a uma previdência social, você contribui durante um bom tempo e na hora que você já vai fazer essa contribuição, o pessoal já diz, não, você vai contribuir durante 20 anos no valor de R$500 e vai ter, depois de 20 anos, você vai ganhar, além da sua aposentadoria, você vai ganhar mais R$2.000, R$3.000, R$5.000, a depender do prazo que você escolheu e do montante que você escolheu. Quando eu falo que você deve ir além da previdência privada, eu falo isso porque a maioria das previdências privadas, principalmente dos grandes bancos aqui no Brasil, elas cobram taxas muito altas. A previdência privada ela trabalha com taxa de administração e trabalha com taxa de carregamento. Então você vê coisas absurdas do tipo previdências privadas cobrando 2% ao ano de taxa de administração e 3% ao ano de taxa de carregamento. Para quem não tem ideia de quanto isso significa, ele representa transformar o seu investimento numa renda fixa numa rentabilidade próxima a uma poupança. Então, o pessoal, com essas taxas absurdas, faz com que você estivesse guardando dinheiro na poupança durante um tempo, tá entendendo? Durante o seu prazo inteiro, o seu rendimento vai ser parecido com o da poupança. Então, essas taxas minam a sua rentabilidade. Então, quando eu falo em previdência complementar, mas isso se aplica, é importante dizer que nem tudo a gente tem que ver apenas pelo lado financeiro. Porque tem pessoas que não têm a disciplina para poder fazer a sua própria previdência. Então, o grande mérito dos bancos e das demais instituições financeiras que oferecem uma previdência complementar é que elas também estão oferecendo para as pessoas a disciplina. Porque as pessoas se comprometem, então elas têm que realmente, mensalmente, deixar aquele dinheiro lá. Muitas das previdências elas fazem um débito direto na sua conta, então ela vai tirar aquele dinheiro mesmo que você não queira, então ela meio que força você a ter disciplina para poupar. Para quem não tem essa disciplina e acha que não vai ter como trabalhar para poder ter essa disciplina, realmente a previdência privada dos bancos, mesmo que ela comprometa um pouquinho a rentabilidade, ela vai lhe dar muito mais porque ela está lhe dando um bem muito precioso, que é a disciplina, mesmo que forçada, e a disciplina é muito importante. Para quem tem disciplina, para quem sabe que vai poder poupar, existem, mais uma vez eu falo nos títulos públicos, no Tesouro Direto, que para mim é a melhor aplicação de renda fixa. Então, existem títulos com vencimento desde 2013 até 2035, que pagam rentabilidades bem acima da inflação e que vai oferecer uma possibilidade de previdência muito melhor que a maioria dos planos de previdência que são oferecidos atualmente. Uma rentabilidade muito maior, com muita segurança, e muita organização. A forma como você aplica, você pode aplicar tanto para durante 20 anos você só colocar e não voltar dinheiro nenhum, quando você pode aplicar de alguma forma que de 3 em 3 meses o Tesouro já lhe paga algum dinheiro, quando você investe em títulos que pagam cupons. Enfim, existem formas de você fazer a sua própria previdência complementar, fazendo um mix de títulos públicos e investimento em ações com foco em empresas que pagam bons dividendos. Mas o recado que eu quero deixar é o seguinte: todas as pessoas têm que se preocupar com a previdência complementar. Se você acha que não tem disciplina, que não tem tanta disciplina, opte pela previdência privada. A perda de rentabilidade vai ser compensada pelo ganho de disciplina. Se você acha que você tem disciplina, opte por fazer um próprio plano de previdência. Você montar a sua carteira de investimentos com foco na sua aposentadoria. Vai ser uma carteira de longuíssimo prazo, depende da sua idade, claro, mas pelo menos vai ser de 20 anos. E aí você
você teria que atacar um investimento em títulos públicos, um investimento em empresas que pagam bons dividendos. E à medida que você vai se aproximando do prazo, você começa a tirar parte do dinheiro que está na renda variável, ou seja, em dividendos, e começa a colocar para renda fixa, para que você vá diminuindo o seu risco à medida que seu objetivo vai chegando cada vez mais próximo. Eu acho que esse é o caminho que a pessoa tem que seguir. Excelente resposta, obrigado. A Patrícia Olmos quer saber como investir com pouco dinheiro e onde investir. Tá. Patrícia, eu acho que, na minha opinião, todas as pessoas, independente de ter pouco ou de ter muito dinheiro, o primeiro investimento que ela deve fazer é no conhecimento. Você pensar em investir em conhecimento serve para qualquer área da sua vida. Como a gente está tratando agora especificamente da área da sua educação financeira, das suas finanças pessoais, a minha primeira dica é você investir num bom material para lhe dar, de alguma forma, embasamento para que você possa começar a lidar com seus investimentos. Então, a gente tem aqui no mercado, tem excelentes livros que podem tratar disso. Até o Como Investir Dinheiro, o que eu acabo de lançar, ele é muito bom nesse sentido, porque ele trata da parte básica, ele trata da parte introdutória, para saber como você deve se preparar antes de você aplicar seu primeiro real. Então você tem toda a linhagem de como você fazer essa preparação, para aí sim apresentar a você todas as opções de renda variável e de renda fixa. Mas, independente de ser no Como Investir Dinheiro ou em qualquer outro livro que a gente tem no mercado, que são vários, lá no blog eu recomendo vários e certamente você deve conhecer muitos deles, você tem que investir no conhecimento. Essa é a primeira coisa. À medida que você já investiu no conhecimento e já tem embasamento para investir em algo, mas você acha que você ainda tem pouco dinheiro, existem várias aplicações onde você pode investir com pouco dinheiro, onde você pode investir com valores a partir de R$100, por exemplo. Existem fundos de investimento dos bancos que já podem fazer a aplicação dessa forma. E existe o que eu sempre falo, o Tesouro Direto. O investimento em títulos públicos, hoje em dia você já pode investir a partir de R$100 e foi divulgado no mês passado as principais novidades do Tesouro para 2012, que vai proporcionar que pessoas possam investir no Tesouro Direto a partir de R$50. Então, se você tem pelo menos R$50 para investir, o Tesouro Direto já é ideal para você. Já é ideal, porque é uma forma de você investir com baixíssimo risco, com segurança e com ótima rentabilidade. Então, a partir de 2012, você já pode fazer isso a partir de R$50. E existem várias corretoras que não cobram taxas para poder investir no Tesouro Direto. Então, vê que bacana. Você pode investir com um valor pequeno e você vai investir com baixíssimas taxas para administrar o seu dinheiro. Que se você for investir através do seu banco, geralmente os fundos que lidam com valores pequenos, eles estão em taxa de administração alta. Se você for lá e olhar, você vê lá que todos os fundos têm um valor de aplicação inicial. Quanto maior a aplicação inicial, menor é a taxa de administração dele. Isso não é à toa, né? Ele faz justamente isso para que as pessoas que têm pouco dinheiro possam investir, mas sejam de alguma forma não penalizada. Mas assim, você vai ter que pagar um pouquinho mais caro para poder fazer seu investimento, já que você tem menos dinheiro. E o próprio Tesouro ele oferece mesmo você investir com pouco dinheiro, pagando baixas taxas e obtendo uma rentabilidade ótima. Eu acho que assim, para quem tem pouco dinheiro e quer começar a investir, o Tesouro Direto é ideal, principalmente a partir de 2012, que já vai permitir que você faça isso com R$50, a partir de R$50. Eu acho que isso é bem interessante. Primeiro o conhecimento, depois investir em algum fundo de investimento do seu banco, em Tesouro Direto, ou em algo desse tipo. Eu não recomendo em ações, porque o investimento em ações, ele só fica interessante quando você passa de um montante que cubra a taxa de corretagem. Falando bem rapidinho sobre a taxa de corretagem, a maioria das corretoras elas trabalham com corretagem fixa. Então, corretagens que variam de R$5 a R$20, vamos dizer assim. E se você vai investir, por exemplo, R$100 para pagar R$10 de taxa de corretagem, você já vai estar de cara perdendo 10% do seu dinheiro. Então, isso não é legal. Quem trabalha, por exemplo, com uma corretagem na faixa de R$10, eu não recomendaria um investimento abaixo de R$1.000. Então, porque aí a taxa de corretagem ainda assim equivaleria a 1% do valor que você estaria aplicando. Você está perdendo ainda um pouquinho, mas se você investe menos que isso daí,
você já está comprometendo muito o seu aporte. Então, para investir no mercado de ações, eu não recomendaria com pouco dinheiro por conta disso, porque os custos fixos envolvidos nessa operação vão consumir boa parte do montante que você está aplicando. Mas o Tesouro Direto é ideal para quem está começando agora, para quem está investindo com pouco dinheiro. Excelente complemento que você deu sobre, né, não valer a pena ir atrás da renda variável. E se eu puder também dar um complemento, você falou que é importante que a gente vá atrás do conhecimento, especificamente conhecimento do que fazer com o seu dinheiro. Aí se eu puder dar um palpite extra, vá também, se você é uma profissional empregada, vá atrás de cursos profissionalizantes, sim, claro. né, que vão fazer com que você tenha promoções ou possa sair do seu emprego atual e aspirar por posições em empresas em que pagam mais, ou até cargos mais superiores de gerência, e com isso você vai ter também um salário maior e pode resolver muito mais. Isso, até o complemento foi bem interessante, porque assim, muitas vezes as pessoas elas pensam em investir como uma das únicas formas dela ganhar mais dinheiro, né? E se você pensar em investimentos em ativos financeiros, que é o que a gente está falando aqui, ele é muito bom para você trabalhar isso no longo prazo, para lhe dar um complemento, mas não vai ser isso que vai lhe deixar, vamos dizer assim, ricos, ou que vai lhe dar um complemento substancial à sua renda. Então, muitas vezes as pessoas focam muito no investimento financeiro, mas não focam no investimento pessoal, em você se desenvolver as suas habilidades, desenvolver suas competências, para aí sim você angariar tanto cargos maiores, ou até conhecimento suficiente para poder ter uma relevância no mercado em que você possa até abrir algum negócio próprio, seja até uma consultoria, ou trabalhar numa empresa, abrir um negócio, abrir uma franquia. Então, assim, existem várias formas de você fazer um desenvolvimento pessoal e profissional para conseguir mais dinheiro, sem necessariamente ser através do investimento. Então, o investimento é importantíssimo, principalmente para o longo prazo, você saber como investir, aplicar em ativos financeiros é importantíssimo, porque é isso que vai garantir o seu futuro lá na frente, se você pensa numa aposentadoria complementar. Porque vai ser uma renda que gera dinheiro para você, não depende da sua força de trabalho. Mas isso não impede que você se desenvolva pessoalmente e profissionalmente para angariar posições melhores na sua própria empresa ou na sua própria área de trabalho. Eu acho que o seu complemento foi fantástico nesse sentido. Certeza. Nosso amigo Sandro Miltsevski, ele fala que já faz tempo que ele está registrando gastos, contanto ele tem dificuldades, né, para realizar a leitura e quando chega no final do mês, sem conseguir poupar para iniciar um fundo de reserva para marcar uma data de início em investimentos. Ele já começou, né, usar planilhas, usou software e ele quer saber quanto que ele deve separar para investir. Tá. Não existe uma fórmula de quanto você deve separar para investir. Muitas pessoas falam que você deve poupar pelo menos 10% do seu salário, 10% das suas receitas, não necessariamente de salários. A primeira coisa que ele deve fazer, e assim, pelo que ele falou, ele fez, mas deve ter encontrado alguma dificuldade no meio do caminho que não permitiu a ele, eu não diria registrar, porque registrar é até certo ponto fácil, mas assim, identificar para onde o dinheiro dele está indo. O que você tem que fazer para poder saber quanto poupar primeiro, saber quanto você ganha e saber quanto você gasta. Eu já tinha falado isso em algumas respostas anteriores, que o segredo é você gastar menos do que você ganha, e continuo para essa, o segredo é você gastar menos do que você ganha. O problema é que você tem que realmente identificar quanto você está ganhando, quanto você está gastando e quais desses gastos podem ser controlados, quais desses gastos você pode retirar. Mesmo que seja, comprometa de alguma forma o seu lazer, a sua diversão agora, é importante para você se organizar para você manter isso sob controle, mesmo que ele seja bastante rígido no começo, porque você precisa apertar o cerco para poder saber quanto você está de fato ganhando e gastando, para saber quanto gastar, e aí sim você define sobre os objetivos e começa a alocar depois parte dos seus recursos para poder se dedicar ao lazer novamente, ou esse tipo de coisa. Mas assim, o fundamental é saber quanto você ganha e saber quanto você gasta, para saber onde controlar e saber quanto de fato assim você pode poupar. Não existe uma fórmula, você tem que poupar obrigatoriamente 10%, ou 20%, ou R$100, ou R$500. Não existe isso. Quem define isso é você. E essa é a grande questão, porque à medida que você quem tá definindo isso, a responsabilidade sobre si mesmo aumenta bastante, né? Porque se você definiu, você sabe quanto vai ser,
E se você chegar no final do mês e provavelmente não alcançar, você vai ter a plena consciência de que foi porque você, de alguma forma, se descontrolou ou apareceu algum imprevisto. Então, o legal de você mesmo definir quanto você pode investir é que você sabe o quanto você vai, vamos, entre aspas, comprometer o seu presente para poder se beneficiar lá no futuro. Mas assim, o fundamental é isso, você tem que saber de fato de onde vem o seu dinheiro e para onde vai o seu dinheiro, para você começar a aumentar o de onde vem e começar a dar uma segurada do para onde vai. Para aí sim você começar a aumentar essa diferença, e essa diferença você aplicar ela da melhor forma. Deixa eu só dar um ponto adicional, pelo motivo de ser importante consultar o seu livro, o livro de outros especialistas que falam sobre educação financeira, o seu próprio blog e outras fontes de internet. Porque nesse processo, em que a gente diz que vai monitorar quanto a gente recebe, quanto a gente gasta, é muito fácil a gente, sem o conhecimento financeiro, deixar escapar, por exemplo, todas as taxas de administração, taxas ocultas, tributos, enfim, uma série de elementos que a gente, num primeiro pensamento, é aquela coisa do tipo, a gente comprou essa casa 3 anos atrás e pagamos 500 mil reais. E agora esse ano a gente vai vender por 580. Então, quer dizer, ganhamos 80 mil, você não vai ganhar 80 mil. Então tem uma série de elementos que, na verdade, você pode até perder dinheiro ao invés de achar que ganhou 80. Né? Então a gente tem que ter o conhecimento financeiro para entender esse tipo de operação, porque caso contrário, somente o fato de anotar, né, na ponta do lápis, eu comprei por 500 mil, vendi por 580, ganhei 80, não é o caso, então é muito importante ir atrás do conhecimento financeiro. Isso, e aí complementando ainda isso aí, existem várias formas também de você reduzir as taxas de serviços que você paga no dia a dia. Eu me lembro que eu assisti um vídeo bem bacana que você fez para economizar com taxas de cartão de crédito. E além do cartão de crédito, tem também a manutenção da sua conta, a manutenção mensal da sua conta corrente. Geralmente as pessoas gastam, vamos dizer, em torno de R$ 15 por mês com isso daí, então isso daí dá R$ 180 por ano. Então uma excelente forma de você economizar R$ 180 por ano é você abrir uma conta digital. As contas digitais elas são uma excelente forma de você economizar as tarifas que você paga para o banco. Se você paga, por exemplo, hoje em dia R$ 15 de tarifas que vai dar R$ 180 por ano, você tem como economizar isso simplesmente optando por uma modalidade de conta que ela funciona, que todas as operações funcionam exclusivamente por meios financeiros, por meios eletrônicos, desculpa. Isso não impede que você vá na boca do caixa, saque um dinheiro ou pague uma conta, não. Agora, todas as operações que você fizer, você tem que fazer por meios eletrônicos, que seriam a internet, ou um próprio caixa eletrônico, ou dispositivos móveis. Como a maioria das pessoas hoje em dia já praticamente só se utilizam disso, ninguém vai mais na boca do caixa pagar uma conta, ou uma coisa, ou resolver lá, ou na boca do caixa que eu falo, do caixa físico, realizar um saque. Então praticamente quase todo mundo está usando um caixa eletrônico, ou a internet, ou o seu próprio smartphone para poder fazer essas operações. Se você opta por uma conta digital, que eu posso dar 2 exemplos aqui, o Banco do Brasil trabalha com a modalidade de conta que eles chamam realmente de conta digital, e o Itaú, ele trabalha com a iConta. É uma conta que, por lei, tem que ser isenta de tarifas. A partir do momento que você só utiliza meios eletrônicos para fazer suas operações, o banco tem que oferecer isso daí. Que eu tenho conhecimento, só o Banco do Brasil e o Itaú estão oferecendo isso, mas é um excelente meio de você economizar a tarifa que você paga mensalmente para o seu banco. Tem um serviço de qualidade ainda assim, isso daí não muda. Os meios eletrônicos existem e os bancos daqui do Brasil, eles estão com cada vez mais meios interativos, fáceis de manusear, usáveis e seguros. Então, na minha opinião, é uma excelente opção que você pode fazer, aderir a um desses planos de conta, a um desses tipos de contas correntes especiais, que são as contas digitais, para que você economize tarifas. Então, com uma simples mudança, você economiza R$ 180 por ano. Eu acho que isso é uma dica bem legal. E não é só a questão de economizar a tarifa, você economiza também DOC. Sempre que DOC ou TED, as operações de transferências entre contas de CPFs diferentes.
aqui no Brasil. Então você tem que se utilizar de DOC ou TED para poder fazer essas operações. E as pessoas que já usualmente trabalham com DOC ou TED sabem que pagam em torno de R$ 8 por cada uma dessas operações. DOC e TED, através de contas digitais, também são operações isentas. Então, se você precisa, todo mês, transferir dinheiro para a sua corretora, para você poder fazer o seu investimento, já é mais uma forma de você economizar isso aí. Se você transfere uma vez por mês, você vai economizar no ano já R$ 96. Então, você junta seus R$ 180 com os R$ 96 de DOC, ou se você coloca mais alguns DOCs que você tem que transferir dinheiro para o seu pai, ou para o seu filho, ou para algum amigo, alguma coisa desse tipo assim. Se você vai somando isso tudo, você vai ver que vai conseguir facilmente economizar pelo menos R$ 300 por ano só com essa mudança para uma conta digital. Eu acho que essa também é uma dica que vale muito para a maioria das pessoas. Excelente. Vicente Matos diz que faz parte da educação financeira dizer que você tem que guardar 10% do que você ganha. Normalmente, quando a gente tem a consciência de que a gente precisa de educação financeira, quando a gente já está com a luz vermelha aí acesa, a gente está atolados em dívidas. Então, ele quer saber, por onde ele começa? Acumulando os tais dos 10% ou pagando as dívidas? Olha só, a grande maioria das respostas financeiras você vai encontrar através de comparações de taxas. Existe quase que uma regra que a primeira coisa que você deve fazer é pagar as dívidas. Isso daí não existe à toa, né? Tem um lado psicológico, da dívida, que é aquilo que atormenta você, que tira a sua tranquilidade. Então, isso daí por si só já seria uma explicação para você atacar primeiro as dívidas. Mas, assim, do ponto de vista prático, você tem que atacar primeiro as dívidas, porque os juros, as taxas de juros que estão cobradas nas dívidas são bem maiores do que as taxas de juros que você consegue no seu rendimento. Então, se você está endividado desde a forma mais absurda, que seria um cartão de crédito, que aqui no Brasil cobra 10% ao mês de juros, até um empréstimo consignado, que você pode até encontrar ele na faixa de 2% ao mês, o que é altíssimo aqui no Brasil. Isso daí são taxas muito maiores do que se você pegasse o seu dinheiro e aplicasse, por exemplo, em títulos públicos ou na poupança, onde você conseguiria menos do que 1% ao mês. Então, não faz sentido você pegar o seu dinheiro e aplicar em algo para ganhar 1% ao mês, se você vai estar numa outra frente perdendo 2% ao mês. Então, atacar primeiro as dívidas é puramente matemático. Eu tenho que atacar primeiro as dívidas, porque se eu não atacar primeiro elas, eu vou ficar perdendo mais dinheiro do que ganhando. Porque a taxa que elas vai me cobrar, ela vai aumentar o meu passivo muito mais do que vai aumentar o meu ativo, com o meu investimento. Então eu tenho que matar a primeira dívida por isso. E aliado a isso tem todo o fator psicológico e de tranquilidade financeira e para a vida mesmo, que é se livrar das dívidas. Então, assim, ele tem que atacar as dívidas. Essa é a primeira decisão. Primeiro você tem o primeiro objetivo financeiro. Quando você vai definir seus objetivos financeiros, você tem que definir um objetivo financeiro também para suas dívidas. Você tem que medir, mensurar todas as suas dívidas, transforma ela no valor. Você soma todas as suas dívidas e descobre: eu estou devendo R$ 5.000 e eu quero pagar esses R$ 5.000 em 2 anos. Eu quero pagar esses R$ 5.000 em 6 meses. Depende de quanto a pessoa tem possibilidade para fazer isso. Junta todas as dívidas. Pode até negociar, porque como, provavelmente essas dívidas vão ter taxas diferentes, que elas vão ser de destinos diferentes. Você tenta negociar com o banco o valor que mate todas essas dívidas. Então você vai lá e diz: eu estou aqui com dívida A, B, C e D, e essas dívidas todas me consomem, elas estão no meu saldo devedor como R$ 5.000, então eu quero fazer um empréstimo. Você me diga aí qual a menor taxa que você consegue. Então você vai em 3 bancos, negocia a menor taxa, consegue um dinheiro para poder pagar todas as dívidas de uma só vez, e assim você fica com uma única dívida, com uma taxa bem menor do que a média de todas as outras, e foca ele como seu objetivo principal. Meu objetivo agora é pagar essa minha única dívida, e aí sim, depois que eu me livrar dela, eu começo a pensar em investir. Mas o primeiro objetivo, a prioridade máxima, tem que ser livrar-se das dívidas. Excelente. Leandro diz: como é que você montaria a sua carteira de investimentos, né, para alguém que busca o primeiro milhão num prazo de 10 a 15 anos? Quais as melhores práticas para alguém alcançar esse patamar de forma mais eficiente? Como é possível gerenciar os gastos sem abrir mão da qualidade de vida? Então foram várias perguntas enviadas pelo Leandro. Tá. Só para a gente ter um panorama geral, então com essa pergunta do Leandro a gente finaliza as perguntas gerais
E nós temos aqui ainda 2 perguntas relacionadas à renda fixa e 3 perguntas de renda variável. Ok. Essa pergunta dele é bem não complicada, mas é complexa porque ela tem vários fatores intrínsecos aí dentro e várias decisões que cabem muito a conhecer o perfil dele. Então a gente vai tentar fazer isso de alguma forma mais geral, sem correr o risco de errar em alguma coisa por não conhecer o perfil dele. Olha só, a primeira coisa de você... acho que vou começar de trás para frente, né? Você pensando na questão de como investir, de como abrir mão do seu presente, pensando lá no seu futuro, em outras palavras, como você investir agora sem perder a qualidade de vida. Primeiro, a sua definição de qualidade de vida, né? Porque tem pessoas que definem qualidade de vida como eu tenho que aproveitar meu hoje porque eu posso morrer amanhã, então tudo que eu ganho agora eu tenho que gastar logo agora, porque se eu morrer amanhã, imagina, eu vou ter lá no banco um patrimônio imenso que eu ia pensar em aproveitar daqui a 20 anos e morri. Então tem muita gente que pensa assim. Não é questão de condenar essas pessoas, mas eu acho que você tem que ter uma visão um pouquinho menos dura que essa daí, para que você consiga vislumbrar que você poupar parte do seu patrimônio agora para poder se dar bem lá no futuro, é pensar que se você se aposenta com, vamos dizer, e já fazendo uma correção, quando eu falo em me aposentar, não é nunca deixar de trabalhar, é no máximo deixar o seu trabalho atual para se dedicar a algo exclusivo para você. Eu acho que a pessoa tem que trabalhar até o último dia. Mas onde você define um momento de que, não, agora eu vou dar uma desacelerada. Hoje em dia, uma pessoa que tem, por exemplo, 60 anos é muito nova. Não só pelos avanços da medicina, mas também pelas atividades das pessoas. Você vê pessoas de 60 anos que você nem dá essa idade. Porque hoje em dia você tem muita vida depois que você alcança isso. Então, se você pensa que você vai chegar nessa idade dessa forma, e você pensa que você vai ter muito a viver a partir daí, você pensar em qualidade de vida para a vida inteira é importante, é muito importante você fazer isso daí, porque você vai ter muito a fazer lá na frente. E se você depender exclusivamente da sua previdência social atual, é muito provável que lá na frente você tenha sérias dificuldades para se manter. Não só porque a vida para você vai ficar muito mais cara, porque também vai ter a questão de plano de saúde mais caro, a questão dos medicamentos que provavelmente você venha a precisar e são valores bem altos. Então é importante que você esteja preparado não só para poder usufruir disso da forma de lazer e diversão, mas também para manter seus custos lá na frente, que é provável que eles aumentem. Então, acho que essa seria a primeira resposta, começando de trás para frente. Você tem que entender o que para você é qualidade de vida, você tem que pensar nela como um todo e não como um hoje, para aí sim você conseguir vislumbrar, tá? Eu entendi porque eu estou abrindo mão um pouquinho no agora, para lá na frente ter um bocado. Falando agora da carteira que você deve montar para conquistar 1 milhão daqui a 10 ou 15 anos, eu acho que 10 a 15 anos já é um prazo bem relevante para você conseguir fazer um mix de colocar, vamos dizer, 70% em renda fixa e 30% de renda variável. Mais uma vez, eu ressalto que isso depende muito do perfil da pessoa. Eu estou falando aqui sem conhecer o perfil dele, mas eu acho que você fazer um mix entre 60% e 70% em renda fixa e 30% a 40% em renda variável é uma coisa bem interessante para você montar uma carteira que vai lhe dar um bom resultado daqui a 10 ou 15 anos. Eu acho que fazer um mix disso daí, é bem interessante. Entrar no que seria cada um desses ativos ia consumir bastante tempo da gente, e eu acho que no livro eu exploro bastante as opções de renda fixa e renda variável. Então, para montar uma carteira nesse prazo, eu acho que seria uma carteira que ela tem que pensar nesses dois tipos de ativo e mais ou menos com essa proporção. Mas o ideal mesmo é você, nesse prazo, você se preocupar em cada vez mais encontrar formas de ganhar mais dinheiro, complementar a sua renda, buscar se aperfeiçoar para poder aumentar o seu salário ou aumentar os resultados da sua empresa. E o principal, o que muitas pessoas fazem, à medida que vão aumentando o padrão de vida, elas vão proporcionalmente, não aumentando o padrão de vida, vão aumentando as suas rendas, elas vão aumentando proporcionalmente o padrão de vida. Eu acho que você também tem que encontrar um padrão de vida ideal para dizer, opa, eu topo ficar aqui, e quanto mais eu ganhar a partir de agora,
só vai me servir para acelerar os meus objetivos lá na frente. Porque se à medida que você ganha mais, você começa a gastar mais, você não está fazendo muita coisa, no sentido de se aproximar do seu objetivo. Você, na verdade, está retardando o seu objetivo. Então, encontrar um padrão de vida ideal para dizer, eu topo viver dessa forma, isso não é difícil de acontecer. A gente acha que precisa de vários luxos que hoje em dia são oferecidos, mas que, na verdade, a gente não precisa. Eu acho que essa é a questão. A mídia coloca muita coisa na cabeça da gente, coloca muito como você tem que aparecer para os outros se você tiver um carro tal, ou morar no local tal, ou sou sócio do clube tal. Então, assim, você conseguir se desvincular dessas regras que a mídia tenta colocar na sua cabeça, encontrar um padrão de vida ideal para se beneficiar do seu ganho de renda, à medida que você estiver ganhando mais, você mantém o padrão de vida e, opa, esse dinheirinho que está entrando a mais vai servir única e exclusivamente para acelerar o alcance do meu objetivo. Então, se você pensa assim, eu acho que esse daí é o caminho ideal para você conseguir conquistar o seu 1 milhão, que na verdade ele é um valor figurativo. Na verdade, é que você tem que ir em busca da sua independência financeira. É de você conseguir acumular um patrimônio que a rentabilidade desse patrimônio consiga pagar as suas despesas. Então, se você consegue isso, você consegue colocar o dinheiro para trabalhar para você e bancar o seu padrão de vida sem que você dependa da sua força de trabalho. Mais uma vez eu ressalto, isso não quer dizer que você deve deixar de trabalhar, mas isso significa que o seu patrimônio já consegue pagar as suas despesas, então você é uma pessoa financeiramente independente. Você é uma pessoa que atingiu a liberdade financeira, que atingiu a independência financeira. E eu acho que essa é a grande busca. Não é alcançar o valor X ou Y, não é alcançar a sua liberdade financeira, é alcançar a sua independência financeira. Sensacional. O Francisco, será que foi o Francisco? Não anotei o nome do colega que mandou essa pergunta, mas enfim. Ele é corretor imobiliário, com renda variável. O que ele tem, ele coloca em CDB, a renda é muito baixa, em torno de 0,7%. A aplicação tem a vantagem de ser automática, então quer dizer, ele não tem que ficar se preocupando muito, mas ele quer saber se tem uma fórmula melhor. Ele até comenta um caso curioso, que ele aplicou cerca de R$5.000 e teve um rendimento de R$36 por mês. E daí ele pegou R$500 e emprestou para o vizinho, que deu 10% para ele, né? Quer dizer, rendeu R$50 o mês. Eu não sei se ele está se planejando aí para ser emprestar dinheiro para todo mundo na vizinhança, mas ele tá reclamando, né? Pô, o banco paga muito pouco, não é? E aí, Rafael, o que você comenta? Tá, a primeira coisa, assim, a primeiro ponto do comentário dele é que ele é um cara que vive de comissões. Então, uma pessoa que vive de uma renda variável, ela não sabe exatamente quanto ela ganha por mês, ela de cara já tem que ser uma pessoa bem precavida, ela tem que ser uma pessoa que ela tem que montar. A primeira coisa que ela deve fazer, assim que se livre das dívidas, caso tenha dívidas, é montar um fundo de emergência, que esse fundo ele consiga prover para essa pessoa 6 vezes o que ela precisa para se manter mensalmente. Então vamos dizer que ela precise, para se manter mensalmente, de R$2.000 para poder cobrir todos os custos dela. Então ela precisa ter um fundo que aí tem que ser o mais líquido possível. Quando eu falo líquido, é fácil de resgatar. Pode até ser mesmo na poupança. Esse fundo não tem que se preocupar tanto com rentabilidade. Então, se ela precisa de R$2.000 para se manter por mês, ela precisa guardar pelo menos R$12.000 na poupança para poder se proteger de qualquer imprevisto. Porque pode ter algum mês que ele ganhe muito dinheiro, mas pode ter algum mês que ele ganhe bem menos do que ele estava esperando e não consiga nem bancar os custos dele. Então, para ele não ter que recorrer a um empréstimo, a um financiamento, a um cartão de crédito, não conseguir pagar a dívida dele com o cartão de crédito, e aí sim incorrer em juros bem altos, é bom ter um fundo de emergência para poder ele bancar isso daí. Então, por ele viver, ele já está na vida dele, na vida profissional dele, suscetível a tantos riscos, ele tem realmente que se preocupar com as aplicações mais conservadoras. Não necessariamente o CDB do banco dele, porque a grande maioria dos CDBs de grandes bancos, quando você não está falando em valores acima de, sei lá, R$100.000, 200, R$500.000, eles pagam um valor muito baixo. Então, mais uma vez, eu falo do Tesouro Direto. O Tesouro Direto é excelente para isso. Ele dá uma rentabilidade muito maior que a grande maioria dos CDBs dos grandes bancos. Uma outra opção para ele são CDBs de bancos pequenos e médios. Tem eu não diria uma sugestão, porque
eu acho que CDBs de bancos pequenos e médios, eles têm um risco bem maior do que as demais, os CDBs de grandes bancos, mas existe um fundo garantido de crédito que protege aplicações de até R$70 mil. Até R$70 mil seu dinheiro estaria garantido. Mesmo que o banco venha a quebrar, você teria esse dinheiro de volta. Então, em termos de bancos que oferecem uma facilidade de aplicar, uma rentabilidade interessante, eu poderia citar o Sofisa, que ela está com um marketing bem interessante no produto dela, que é o Sofisa Direto. O Sofisa Direto ele paga taxas de 100% do CDI. Para muitas pessoas isso é um termo muito técnico, mas assim, eu até faço questão de explicar cada uma dessas siglazinhas lá no livro para que a pessoa se familiarize com isso. Mas 100% do CDI significa que ele está pagando o que um CDB de um grande banco só paga para pessoas que têm mais do que R$200 mil aplicado no banco. Então, se você não tem ideia de quanto isso significa de rentabilidade, você pelo menos tem ideia de quanto isso significa se você tivesse muito dinheiro para aplicar no seu banco. É um valor bem acima do que o mercado costuma praticar. Eu acho que ele, por trabalhar de uma forma mais arriscada, trabalhar com renda variável, ele tem que, já que ele está aceitando o risco em uma ponta, ele tem que trabalhar com menos risco na outra. Ele tem que se manter na renda fixa, mas existem opções melhores, e aí as opções melhores como opções mesmo, não é como sugestões ou como recomendação. Tesouro Direto, eu recomendo que a pessoa invista. Um CDB de um banco médio ou banco pequeno, eu recomendo que a pessoa analise, a pessoa conheça e veja se topa aquele risco, contanto que até R$70 mil ela esteja protegida. Então, dessa forma daí, ela pode realmente aplicar esse dinheiro dela. Só um esclarecimento. Então, esses investimentos que você está recomendando são além do fundo de emergência. O fundo de emergência você disse, por exemplo, né, a poupança, mas vamos supor que ele diga, esse fundo de emergência está na poupança, eu quero colocar num fundo de índice, eu quero colocar num tesouro direto. Quais seriam os pontos negativos de você não manter o fundo de emergência em um outro tipo de aplicação, Rafael? Tá, vamos lá. A grande questão de você não manter esse fundo de emergência numa aplicação líquida, e líquida remete à liquidez, que na verdade é a facilidade de você converter esse seu ativo em dinheiro. Em outras palavras, é a facilidade de você conseguir resgatar ele rápido. É assim, eu preciso dele, eu tenho ele agora. Se você pensa na sua conta corrente como um ativo, ela tem uma liquidez imediata. Se você vai lá e entra nela, você consegue pegar o dinheiro na hora. Você passa seu cartão de crédito, passa seu cartão de débito ou dá o dinheiro para a pessoa, o dinheiro já saiu na hora. Então isso é uma alta liquidez. Uma poupança, você vai lá na sua poupança e diz, quero resgatar. Em 2 segundos o dinheiro está na sua conta. Essa é a grande questão, porque na grande maioria das vezes você precisa do dinheiro para agora. Você descobre, eita, pô, furou agora e eu tenho que pagar agora, senão eu vou ter que recorrer ao meu cartão de crédito ou vou ter que ir lá pegar um empréstimo no banco. O problema de CDBs de alguns bancos ou até mesmo no Tesouro Direto é que a liquidez deles não diria baixa, mas por exemplo, o Tesouro Direto ela só permite que você faça vendas uma vez por semana, sempre às quartas-feiras. Então você pode comprar qualquer dia, ou seja, você pode investir seu dinheiro qualquer dia, mas resgatar, que no caso do Tesouro significa vender parte dos seus títulos, você só pode fazer às quartas-feiras. Então imagina que na quinta-feira aparece uma bronca e você precisa resolver aquilo dali imediatamente até o final de semana, pode ser no máximo até sexta-feira, porque senão no final de semana você vai ter um problema, você está precisando desse dinheiro aí e está todo o seu fundo de emergência no Tesouro Direto. Uma aplicação excelente, uma aplicação extraordinária, mas que não vai te dar essa liquidez imediata. Ela tem uma ótima liquidez, uma vez por semana, uma liquidez muito boa, mas pode ser que você venha precisar logo na quinta-feira, e aí? Tá entendendo? Você precisa disso daí. Além disso, se você aplica o dinheiro num Tesouro Direto ou em outras aplicações de renda fixa, a grande maioria das aplicações de renda fixa, elas têm uma incidência do imposto de renda, e essa incidência ela é regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar o dinheiro aplicado, menor é a alíquota do imposto de renda. Então, se você deixa o dinheiro entre um dia a 6 meses, a 180 dias, você sofre a incidência da maior taxa. Então, se você coloca que é 22,5% sobre o lucro, não é sobre o montante total, é sobre o lucro que você obtiver, sobre o seu rendimento. Então, essa taxa vai caindo de 22,5% para 20%, 17,5% e vai até 15% para quem deixa o dinheiro por mais de 2 anos aplicado. Então pense que você vai colocar o seu dinheiro do fundo de emergência no Tesouro Direto, até mesmo no CDB, que tem uma liquidez boa, mas você coloca o dinheiro, 15 dias depois você precisa mexer nele. Então o resgate que você fizer vai sofrer incidência nessa maior alíquota do imposto de renda,
Então, ele provavelmente, com essa maior alíquota, vai transformar a sua rentabilidade numa rentabilidade parecida ou até mesmo menor que a da poupança. Por isso que eu recomendo que o fundo de emergência esteja na poupança, tanto pela liquidez quanto pela não incidência do imposto de renda, que sobre a poupança não incide o imposto de renda. Eu acho que essa pergunta que a gente tratou agora está bastante ligada com a do Francisco Alves. Quais são os riscos de investir no título público? Tá. Os riscos de investir em título público estão atrelados ao risco do Tesouro Nacional. Então você pensa que a única forma de você, eu não diria nem deixar de receber, mas de você ter um atraso no recebimento do seu título, ou não receber tudo que foi prometido para você no momento do resgate, é acontecer com o Brasil algo que está acontecendo com a Grécia atualmente. Então, o risco do título público é o risco do Tesouro Nacional, é o risco do Brasil, é o Brasil quebrar. Então, você imaginar que o Brasil quebrou, você pode ter certeza que boa parte das instituições financeiras quebraram antes ou estão em maus lençóis também. Então, você não acreditar no Tesouro Direto é a mesma coisa que você não acreditar na poupança ou no investimento em ações ou em qualquer outro. O Tesouro Nacional é a entidade mais segura que a gente tem no país, muito mais do que qualquer outra instituição financeira que aqui está. Então, o risco do título público é baixíssimo por isso, porque o risco dele está relacionado ao risco do Tesouro Nacional, ao risco do país, do Brasil, quebrar. Então, se isso é uma coisa muitíssimo difícil, então o risco do Tesouro Direto é muitíssimo baixo, é baixíssimo. Muito bem. Entendeu? Vamos agora já para o último módulo. A gente tem 3 perguntas de renda variável. Eu vou começar com a pergunta do Daniel Costa. Ele diz que tem um valor aproximado de 60 mil, está parado na poupança, esperando para ser investido numa franquia, que inclusive ele já comprou, só não conseguiu ainda o ponto comercial. Seria mais compensatório, em termos de rendimento e retorno do valor investido, que ele começasse a investir aos poucos em ações? Seria possível dobrar esse valor no período de 1 ano? Ele ficaria grato se você puder explicar a vantagem de investimento em ações. Tá, olha só, a gente até poderia falar de investimento em ações agora, mas eu acho que para a situação do Daniel, ele não deveria de forma alguma expor esse patrimônio dele ao risco. Eu digo isso porque ele já está com o negócio de franquia certo, ele já está com o destino certo para esse dinheiro. Esse destino não é de um longo prazo, é de um prazo curto. Então, seria temeroso aplicar esse dinheiro em ações, porque por mais que no longo prazo ele conseguisse uma rentabilidade superior, e até porque a gente está no momento que o mercado está em baixa, então é um momento bom para você entrar no mercado, mas existe a possibilidade de, assim que ele precisasse do dinheiro, o mercado ter um período, temporariamente, um momento de queda, e esse momento ser exatamente o momento que ele precisasse resgatar o dinheiro dele, que ele precisasse utilizar esse dinheiro dele. Então ele terminaria perdendo parte do patrimônio dele, que ele já acumulou até agora, com isso daí. Deixar na poupança também não é a melhor opção. Se ele já tem um prazo certo para poder usar esse dinheiro, vamos dizer que seja em 1 ano, então ele pode deixar o dinheiro aplicado por pelo menos 1 ano, ele colocar esse dinheiro, já que é um valor um pouquinho maior, ele já consegue um percentual do CDI, tirando esses termos técnicos, ele já consegue um CDB interessante, uma rentabilidade em CDB interessante, mesmo no banco grande. Então essa seria uma opção, porque é uma coisa super líquida, que está lá atrelada à conta dele, que ele consegue fazer um resgate imediato, ou até mesmo investir em títulos públicos, ele certamente conseguiria uma rentabilidade bem superior, bem superior, não, eu não falo assim, mas ele seria superior, que a poupança ela deve estar rendendo em torno de 0,55% ao mês. Então ele conseguiria com certa facilidade 0,8% ao mês, que já é bem melhor para o dinheiro, o montante que ele tem. Ao mesmo tempo, esse dinheiro continuaria seguro e não exporia, ele não estaria expondo esse dinheiro a um risco desnecessário quando ele já tem um destino certo e num prazo certo com esse dinheiro. Então, eu acho que ele deveria se preocupar em tirar a poupança realmente, porque já é um montante considerável. A rentabilidade que ele está deixando de ganhar já é considerável se ele estivesse colocando num bom CDB ou investindo em títulos públicos, por exemplo. Eu acho que ele deveria migrar esse montante dele para alguma dessas opções que eu acabei de citar. Perfeito. Rodrigo Inácio disse que com toda essa crise de mercados, ele quer saber se a ação ainda é um bom investimento. E o que a gente tem que levar em consideração na hora de procurar por uma cartilha de investimentos. Tá. Olha só. Você tem que pensar no mercado de ações
da mesma forma que você pensa quando você vai fazer uma compra. Você vai comprar um tênis ou você vai comprar uma roupa. Ou você vai comprar um imóvel ou o que quer que seja. Você prefere comprar algo quando ele está barato ou quando ele está caro? Essa daí já responderia a pergunta dele. Por que eu falo isso? Porque as pessoas, elas têm mania, elas têm, eu não diria mania, mas é porque é falta de educação financeira mesmo. As pessoas foram educadas a bolsa, ela só se fala, se você só vê ela no noticiário, em destaque, quando ela já está lá em cima. Então, quando ela já está batendo recordes e recordes, as ações rendendo um absurdo, aí o pessoal fala, não, é hora de entrar na bolsa. Caramba, não é hora de entrar na bolsa. A bolsa já está caríssima. Quando ela começa a aparecer em capa de tudo que é jornal, quando você começa a ver até na capa do jornal da sua cidade falando de bolsa, tenha medo. Porque se está falando na capa do seu jornal que não é nem especializado disso, é porque já está todo mundo sabendo, então já está todo mundo dentro do mercado e as ações já estão caríssimas. Da mesma forma acontece quando está todo mundo dizendo fuja da bolsa, então o mercado está péssimo, caiu bastante, e a leitura que você tem que fazer disso é, poxa, eu não vou entrar de cara, mas no mínimo tem excelentes oportunidades, porque como caiu muito, tem ações de várias empresas que são de qualidade, que foram penalizadas, entre aspas, pelo mercado e que estão baratíssimas. Então, um mercado de crise, ele não é uma ameaça. Um mercado em crise, um mercado em baixa, não necessariamente em crise, porque você tem que realmente esperar que a crise passe, você não vai saber quando isso acontece. Por isso que você tem que ir, você não pode pegar seu dinheiro e aplicar todo quando ele está na crise. Você tem que começar a entrar no mercado quando ele está nesse momento, para que quando ele começar a se recuperar, você tenha comprado em ações de várias empresas por um preço baixíssimo, por um preço totalmente abaixo do mercado, abaixo do que aquela empresa realmente vale. Então, investir em ações no momento de baixa no mercado é excelente, simplesmente porque você está fazendo uma compra barata. E para tudo na sua vida, se você faz negócio, se você tem uma empresa, o seu objetivo é comprar barato e vender caro, ou vender a um preço justo. E com ações não pode ser diferente. Você tem que se preocupar cada vez mais em comprar barato ela e vender ela caro ou a um preço justo. Não lembro, em relação Rafael, se você lembra em 2000, 2001, a gente combinou aquela crise da Argentina, teve as fraudes no mercado americano, né? Enron, WorldCom, teve os atentados de 11 de setembro e ainda as pessoas especulando o que aconteceria com o Brasil caso o Lula se tornasse presidente. Então, se eu tivesse uma máquina do tempo, é para esse ano mesmo que eu iria para colocar todo o meu dinheiro em ações, porque foi um momento que realmente o mercado afundou. Então, Sem dúvida, porque o mercado ficou temoroso em relação a Lula, mas não existia por que ter essa temerosidade. Quer dizer, você poderia até ter essa preocupação, mas assim, à medida que ele afirmou que ia manter a política econômica que já vinha sendo praticada no país e que o país estava em crescimento, não fazia sentido aquilo acontecer. Então aquilo ali causou um desconto muito grande no valor de ações de grandes empresas, que depois o mercado viu que realmente Lula, do ponto de vista econômico, não ia ter impacto nenhum nesse sentido. Ele ia manter o crescimento e acelerar o crescimento do país e não tinha para que ter dado aquele desconto todo. Então quem comprou naquela época ganhou muito dinheiro. Principalmente se a máquina do tempo ela tivesse ido até lá e tivesse considerado também 2008, porque se você compra lá e vende tudinho em 2008, estaria rico hoje em dia, né? Mas mesmo para as pessoas que passaram pela crise de 2008 e estão se sentindo a crise até agora, o Ibovespa, nos últimos 10 anos, ele rendeu 290%. Isso daí é quase que triplicar o seu dinheiro em 10 anos. Isso é uma coisa muito boa. E o Ibovespa, ele, na verdade, ele é uma média das maiores ações que são balanceadas da forma que elas são mais negociadas. E isso não quer dizer que são das melhores ações. É apenas um índice que o mercado pratica. Se você pensar que o Ibovespa rendeu 290%, mas tiveram fundos de investimento que renderam mais de 2.000%, eu, há alguns meses atrás, publiquei os fundos de investimentos em ações que mais renderam na última década, nos últimos 10 anos. Você vai ver que os 10 primeiros fundos, todos eles têm rentabilidade acima de 800%. Os 6 primeiros são rentabilidades acima de 1.000%. Então você vê que investir em ações não significa investir no Ibovespa. Investir em ações é você montar a sua carteira, balanceando empresas que para você sejam interessantes e comprando elas em momentos diferentes, em momentos que elas estiverem mais atrativas. E não colocar todo o seu dinheiro no momento
esperar passar um tempão e depois tirar ele todo. Fazer isso é investir no Ibovespa. Você comprar várias ações com algum método para escolher elas e comprando no momento certo vai fazer com que a sua rentabilidade seja bem superior ao Ibovespa. Te parece então que no momento que a gente faz essa entrevista é um momento adequado, Rafael, para procurar para uma boa corretora que esteja bem posicionada? Sim, sem dúvida, sem dúvida. A gente está num momento que a gente está ensaiando uma recuperação, mas que existem muitas empresas que estão com os valores bem abaixo do que elas realmente valem. Então, a gente está atravessando um momento ideal, eu não diria ideal, mas assim, excelente para as pessoas entrarem no mercado e conhecerem o mercado, estudarem o mercado. Eu fiz essa pergunta intermediária, só para a gente já fechar o nosso bate-papo, a gente já estourou um pouquinho aquele prazo de 1 hora que a gente tinha combinado, porque o Renan Ferreira pergunta, o que um iniciante deve considerar na escolha de uma corretora para investir em ações? A gente está batendo esse papo, então né, todo o cenário econômico está propício, aí a pessoa fala, tá, mas e agora? Como é que eu faço? Tá, vamos lá. Primeiro ele tem que saber se ele vai ser, que aí a gente remete, eu acho que a primeira pergunta da gente, se ele vai ser um investidor ativo ou se ele vai ser um investidor passivo. Se ele vai ter disponibilidade para poder lidar diariamente com o mercado, ou se ele vai ser aquele investidor que só vai investir uma vez por mês quando chegar o salário dele, comprando ações de algumas empresas que pagam bons dividendos ou simplesmente comprando fundos ETFs. Se ele é uma pessoa que vai ser um investidor passivo, ou seja, que vai investir só uma vez por mês, que não tem disponibilidade para acompanhar o mercado, ele não precisa de uma corretora que dê uma assistência forte para ele, que dê todo aquele aparato, que ofereça gráficos e análises técnicas e fundamentalistas. Ele não precisa disso. Ele tem que se preocupar que seja uma corretora que tenha alguma reputação no mercado, mas principalmente com a taxa de corretagem. Basicamente, a grande preocupação dele vai ser a taxa de corretagem. Então ele tem que procurar corretoras que tenham uma boa reputação, claro, mas focando na taxa de corretagem. Só para dar um exemplo de corretora, a gente tem corretoras excelentes aqui no mercado, como a Ágora, por exemplo, mas que ela cobra R$20 para você fazer a operação. Enquanto existe uma corretora chamada MyCap, por exemplo, que ela cobra R$5 para você fazer uma corretagem. Então, assim, o investidor passivo, um investidor que se preocupa só em investir uma vez por mês, a grande foco dele tem que ser uma boa reputação, isso não pode deixar de existir, mas a taxa de corretagem, as taxas envolvidas na operação, taxa de corretagem, taxa de custódia, então ele tem que procurar essas menores taxas. Já uma pessoa que quer se dedicar mais fortemente ao mercado, diariamente, quer se tornar um trader mesmo, ela tem que procurar uma corretora que vai dar mais um aparato para ela, que tem análises mais consistentes, que tem analistas que interajam diretamente, que façam boas recomendações, que seja reconhecido no mercado por isso daí. Então a gente tem corretoras dessa forma, então uma delas é a primeira que eu citei, a Ágora, por exemplo, que ela cobra uma taxa maior, mas na verdade o que ele está procurando é conhecimento. O que ele está procurando são ferramentas, também a questão da estabilidade da ferramenta de home broker. Ele tem que trabalhar, ele tem que estar com uma corretora que o home broker ele não possa ficar fora do ar por um segundo durante o horário que o mercado está aberto. Se o mercado está aberto entre 10 horas da manhã e 5 horas da tarde, ele não pode ter uma corretora que tenha um delay, tenha um atraso em relação às cotações, ou que o home broker seja instável. Ele não pode, isso daí ele não pode. Então ele tem que ter uma corretora que ofereça uma assistência muito boa para ele. Então você tem que saber como escolher a sua corretora baseado no seu perfil de investimento. Se você quer interagir muito com a corretora, você tem que procurar corretoras independentes do valor da taxa, mas que ela proporcione isso para você. Se você vai interagir pouco, quer só fazer uma aplicação mensal, procure corretoras do ponto de vista financeiro, do ponto de vista das taxas. Rafael, tem um assunto que eu deveria ter até mencionado no começo da conversa e só agora no final do bate-papo eu me recordei, que são os nossos disclaimers, né? Que tipo de interesses aí que a gente pode ter, né, nesse bate-papo todo. Então, pessoal, as dicas, né, nesse bate-papo com o Rafael é uma conversa entre dois amigos. Cada pessoa tem que entender melhor quais são todos os contextos. A gente tentou dar uma de Sherlock Holmes, né? Então no caso do Daniel, falou, olha, ele contou pra gente, né? Ele já tem um destino para os 60 mil, que é a franquia dele, então nesse período, até ele encontrar o ponto, ele quer fazer uma forma de render mais, então a gente captou essas informações todas para tentar traçar um perfil e pela informação que foi dada, o que indica, né, um caminho melhor. Eu quero fazer um jabá aqui no final nesse vídeo, mas antes de fazer o jabá, o Rafael ele mencionou,
diferentes instituições financeiras, falou que tem até alguns bancos que têm conta digital, você mencionou aí algumas, não chegou a mencionar nenhuma empresa específica para a gente fazer um day trading, mas você mencionou as corretoras. Então, Rafael, do seu lado, você tem atualmente participação em algum desses grupos? Tem algo que você queira comentar para a gente? Algum disclaimer importante para as pessoas levarem em conta na hora de ouvir tuas recomendações? Tenho sim. Foi muitíssimo importante você ter abordado esse ponto, porque assim, esse vídeo é mais uma oportunidade de deixar bem claro que tanto eu quanto o Quero Ficar Rico não temos nenhum vínculo com nenhuma instituição financeira. Sempre que a gente cita algum banco ou alguma corretora, ou até mesmo, vamos dizer assim, a promoção que a gente faz em relação ao Tesouro Direto, a gente não tem nenhum vínculo com o Tesouro Nacional, nós não temos nenhum vínculo com instituição financeira alguma, então, e nem temos pretensão de ter nenhum vínculo. Eu acho importantíssimo estar desvinculado para poder eu falar sobre o que eu acho que é bom e criticar o que eu acho que é ruim, porque se você tem vínculo com alguma instituição, é óbvio que ela pode ter alguns produtos que são interessantes, mas tem outros que não são tão interessantes, e você tem que trabalhar como um vendedor. Se você pensa no gerente de banco, o gerente de banco ele não vai ser o seu educador financeiro. O seu gerente do seu banco ele não vai ser o seu consultor financeiro. O gerente do seu banco ele nada mais é do que um vendedor da instituição que ele trabalha. Ele pode ser até um cara bacana que dá uma dica ou outra, mas ele vai estar vendendo um título de capitalização, uma previdência privada com uma taxa alta. Ele tem metas para bater. Tem metas para bater. Então, assim, você tem que pensar nele como vendedor, para não ficar, poxa, que sacanagem, pô, ele não foi um cara correto. Não. Ele é um vendedor como outro qualquer e tem que oferecer os produtos da instituição dele, porque ele tem metas para bater, como você falou. Tem objetivos a serem alcançados lá na instituição dele. Então, é importante ficar claro que nem eu, nem eu Quero Ficar Rico temos vínculo com instituição financeira alguma, nem temos pretensão de ter. Sempre que nós citamos empresas ou instituições, é porque a gente acha que seja interessante. E existem também alguns artigos que são patrocinados, mas a gente faz questão de, no final do artigo, você vai ver lá que tem um selinho de artigo patrocinado, justamente para ficar claro isso daí. Aproveito até para falar um pouco para falar bem rapidinho sobre isso daí, que os artigos patrocinados eles passam por uma seleção rigorosa. Eu já cansei de rejeitar artigos patrocinados que era de produtos bancários que eu não concordava, ou de corretoras de fora fazendo propaganda de Forex, essas coisas assim. E vou dizer uma coisa, geralmente são essas corretoras que pagam mais dinheiro pelos valores dos artigos patrocinados. E assim, eu faço questão de rejeitar, porque são produtos que eu não promoveria de forma alguma, tá entendendo? Então, até quando eu falo de uma corretora de uma forma que eu recebo dinheiro, vocês sabem disso, porque tem lá um selinho de artigo patrocinado. Mas a grande maioria dos artigos e o blog e eu como um todo não tenho vínculo algum com instituição financeira nenhuma. Excelente. E eu quero agora a gente começou o bate-papo, né, esse vídeo aqui ele faz parte de um contexto, você está fazendo o lançamento do seu novo livro, Como Investir Dinheiro. Isso. Então aqui embaixo na tela eu vou colocar um link, que é um link, de certa forma, não é patrocinado, mas é um link afiliado. Você tem o seu site oficial, né, onde você vende o livro. Então, se você achou interessante e se você acha que, né, esse vídeo da Arata Academy trouxe algum benefício, se você quiser utilizar o link abaixo. Se não quiser, você pode entrar diretamente no site do Rafael. Fala quais são os dois sites, Rafael, o site o teu site do blog e o site do livro especificamente. Tá, o blog é o queroficarrico.com e o site do livro é o comoinvestirdinheiro.com.br, que é o mesmo destino que vai ser levado pelo link do site aí embaixo, que ele vai disponibilizar. E assim, eu acho que a partir do momento que você tomou conhecimento do livro e ficou interessado pelo livro, depois de assistir esse vídeo, nada mais justo de entrar pelo link do site, né? Porque foi ele que proporcionou isso a você. E eu acho que é uma forma de não necessariamente retribuir, mas, poxa, vai levar para o mesmo destino, vai lhe fazer pagar o mesmo valor, e se você entrar pelo link dele, só vai de alguma forma retribuir parte a ele pelo que ele apresentou a você. Então, não vai ter diferença nenhuma para você, do ponto de vista financeiro, entrar direto no comoinvestidinheiro.com.br ou pelo link do site, mas vai ser, não diria mais correto, mas assim, vai ser muito mais bacana se você entrar pelo link dele, que você vai pagar o mesmo valor e vai estar retribuindo a ele por ele ter proporcionado essa entrevista comigo,
para vocês conhecerem o produto, para vocês conhecerem um pouquinho melhor sobre o Quero Ficar Rico, sobre Rafael Seabra e sobre principalmente sobre a educação financeira, sobre esses temas de finanças. Então, eu acho que seria super bacana que se funcionasse dessa forma. Eu quero só deixar o último esclarecimento também. No meu caso, eu também recebo vários pedidos de pessoas pedindo para divulgar coisa, e alguns são inclusive amigos meus, né? Eu falo assim, cara, eu vou sim olhar, mas antes de eu promover o teu material, eu quero primeiro ler, antes de divulgar. E ainda não promovi estou até em débito com alguns amigos meus, né? Então se eles estiverem vendo o vídeo, pessoal, eu já recebi os e-mails de vocês, eu vou ler os livros, vou ler os materiais que vocês prepararam, e assim que eu puder, eu vou fazer uma análise, né, qual que é o segmento, né, das pessoas que acompanham o meu trabalho, para quem eu posso divulgar se passar por esse filtro editorial. Só não fiz ainda por falta de tempo. Então, no caso, o material do Rafael é um material que eu recomendo, porque ele já faz parte de um trabalho que a gente já fez no passado, já li, né, já inclusive participei do design do material, a gente teve várias trocas. Então, eu tenho certeza absoluta que é um trabalho que o Rafael fez com cuidado, desde a primeira versão desse material até a versão final, que a gente tem como investir dinheiro. O Rafael, umas 3 vezes por dia, o Rafael me mandava um e-mail e falava, Seite, tem que mudar isso, tem que mudar, descobri que tem aqui uma correção. Então a gente participou junto da criação do material e eu tenho certeza que foi feito com muito carinho. E da mesma forma que você responde com muito carinho às pessoas que deixam comentários, isso está bem claro no teu site, eu tenho certeza que é esse tipo de suporte, né, de contato que você oferece para os teus leitores, que é algo muito diferente e é uma das vantagens, né, dos livros digitais. Muitas pessoas até dizem, falam, poxa, Rafael, se eu for numa livraria de papel, tem livros com valores menores. Tudo bem. Só que é uma tendência global, quando a gente vê na Amazon, né, os livros digitais eles oferecem mais benefícios e muitas vezes, né, por um valor que revela, né, todo esse valor adicionado que é dado e que eu tenho certeza que você também dá. Isso, é isso aí, Seite. A grande questão é o valor percebido, né? Porque por mais que você compre um livro impresso, ou até mesmo um digital que já se vende hoje em dia nos principais sites de e-commerce aqui do Brasil, você às vezes pode até comprar um livro que é impresso num formato digital, mas que mesmo assim você não vai ter, ele só está no formato digital só porque o pessoal converteu ele para o formato digital. Mas você vai continuar sem ter o suporte do autor dele. Então você tem excelentes livros, de excelentes autores, mas que infelizmente você não vai ter o suporte do autor. Se você tem alguma dúvida, você vai ter que recorrer a algum amigo, ou vai ter que ficar com a sua dúvida. E se você, a partir do momento que você compra um livro digital de autores que têm disponibilidade para isso aí, que estão lá na internet, que estão lá presente para você poder interagir, para você poder tirar dúvidas, pedir sugestões, então assim, o valor percebido por você vai ser muito maior, porque você tem não só aquele conteúdo, mas toda uma extensão para poder tirar suas dúvidas e complementar a sua leitura com alguns outros textos ou com uma reflexão diferente. Então, assim, o valor é muito maior percebido por você por isso daí, porque você tem todo esse suporte além do conteúdo que você recebe. Excelente, que aliás, é um dos fatores de sucesso do teu blog. Quero mais uma vez te dar parabéns e fazer um agradecimento em nome de todos os nossos amigos que estão acompanhando esse bate-papo pela tua disponibilidade hoje. Obrigado, Rafael. Obrigado, Seite. Obrigado a vocês. Até mais. Um abraço. Abração, até mais.